Tá na hora de falar da cultura popular. Se você já esqueceu, deixa que eu vou te lembrar porque é o papo de arte, aê, é o papo de arte. É o papo de arte, aê, é o papo de arte. É o papo de arte, aê, é o papo de arte. É o papo de arte, aê, é o papo de arte. Boa noite a todos vocês. Tô muito feliz de estar aqui hoje, né? Vocês devem estar se perguntando por que eu tô fazendo hoje, dia de semana. Por que eu fiz a arte, né, diferente do papo de arte. E só tem uma resposta para tudo isso. É porque no dia 12 de agosto, gente, dia 12 de agosto foi aniversário da cantora Clara Nunes, né? E eu tinha que fazer alguma coisa, né? Era para mim ter feito a live no dia 12, né? Eu não sei se a internet tá caindo, gente. Se tiver caindo, vocês me avisam. Voltando ao assunto, era pra eu ter feito essa live no dia 12, né? Mas eu não consegui, infelizmente, porque eu faço aniversário no dia 11 e comemorei no dia 15. E aí a minha semana foi toda corrida e ficou muito difícil pra mim. Mas eu tô aqui de coração aberto hoje para poder homenagear a cantora Clara Nunes. Antes de chamar o meu convidado tão especial, eu queria falar um pouco. Acho, né? Assim, na minha opinião, que a Clara, além de cantora, ela foi um ser humano, assim, extraordinário, sabe? Eu, infelizmente, não tive contato, né, gente, com ela. Eu não era nascida ainda, mas pelo que falam, né? E eu acredito muito no que falam e vejo vídeos também, né? E ela foi uma pessoa muito importante, né? Para a música popular, para a cultura brasileira. Ela trouxe, né? Ela trouxe tudo através da música. E isso é muito bacana, né? E eu acho que se ela trouxe, acho que a gente tem que dar continuidade, sabe? A gente que canta, a gente que escreve, né? A arte, assim, em geral, é muito bacana, gente. E é muito importante estar falando sobre isso, né? Eu tô nervosa, dá pra ver, né? Pra poder homenagear, porque é muita responsabilidade, né? Fazer isso tudo, mas estou muito feliz. Queria agradecer a todos vocês, né, que estão aqui hoje, que deixam, sabe, um recado de carinho, de incentivo. Isso ajuda bastante, né? Boa noite a todos vocês. E assim, gente, sempre tem um jeito de ajudar, né? Como, né, dando continuidade, né, nos trabalhos que a Clara deu, né, que ela fez. E também através de ajuda, né? Como que pode ajudar? Com quem você deve recorrer, né, para poder ajudar? Aonde você deve ajudar? E aí, nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Vamos falar sobre livro, vamos falar sobre muita coisa hoje. E eu tô muito feliz. E é com muito, muito, muito carinho mesmo que eu vou receber meu convidado, que eu acredito que ele já tá aqui. Josemir, cadê você? Deixa eu tentar te chamar.
noite, Márcia. Boa noite, Garagem Grill. Um beijo, gente. Boa noite a todos vocês, tá? Boa noite, Josemir. Boa noite, Sol. Boa noite a todos. Tá me ouvindo bem? Que honra te receber aqui. O prazer é meu, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição. Eu agradeço de coração que você tenha aceitado, né? Eu tô muito feliz. A gente não se conhece pessoalmente, gente. A gente não se conhece pessoalmente. Mas a gente pegou uma amizade, né? Muito bacana. Eu até comentei com o Josemir. E eu tô muito feliz de estar recebendo você para poder estar falando, né, do seu trabalho, né? Para poder estar falando da Clara também. E eu queria, né, que você falasse quem você é, da onde você vem, o que você faz. Se sinta à vontade. Olha só, gente. Boa noite a todos. Eu sou... Como é que eu começo? Eu vou começar pelo começo. Eu venho lá, eu sou amazonense. Eu venho lá de Parintins. Parintins é uma ilha às margens direita do Rio Amazonas, onde tem uma festa muito conhecida, que é a festa de Boi-Bumbá, onde tem o Garantido e o Caprichoso, que fazem uma festa maravilhosa na floresta amazônica. Eu também eu trabalho especificamente com filosofia. Toda a minha formação é em filosofia, né? E então, mas a gente fez um percurso muito curioso, né? Porque a gente sempre morou no Rio, depois a gente foi morar para Minas, e nesse processo a minha esposa ficou interessada pela Clara e começou um trabalho de pesquisa sobre Clara. E nós acabamos conhecendo Dona Mariquita, lá em Caetanópolis. Então, a gente foi para Caetanópolis, fizemos uma visita à Dona Mariquita, a gente começou a perceber o material que ela tinha, o grande material, o acervo é imenso, um acervo que ele aumenta progressivamente. E na época que a gente foi lá, ela tinha um espaço pequeno, onde ela guardava o material, todo o material referente a Clara. Então você tem cartas, tem fotografia, os vestidos de Clara, os santos de Clara. Você tem muita coisa nesse acervo. E a gente decidiu que a gente ia dar a contribuição que a gente sabia dar, que a gente podia dar, que era ajudar na organização desse material. Porque a Dona Mariquita conservava o material, esse acervo, né? Mas ela era praticamente só ela e algumas pessoas em redor, né? 2 ou 3 pessoas, talvez. Tá? Então, a Silvia, professora na Universidade Federal de São João del Rei, ela começou pensando um projeto de extensão. E, nesse projeto de extensão, a gente começou a trabalhar junto com Dona Mariquita. Foi aí que a gente começou
a desenvolver o trabalho. Então a gente fez uma relação de amizade, porque as pessoas iam lá. Nós não fomos as primeiras pessoas a irmos conhecer o acervo do Dona Mariquita, visitá-la, etc. Várias pessoas foram lá, fizeram peças de teatro, outros trabalhos, né, sobre Clara, muita coisa voltada para o teatro. E nós fomos lá e vimos que tinha muito trabalho para ser feito e que a gente podia contribuir. Então nós começamos a contribuir, começamos a ir para organizar as coisas, etc. Nesse processo a gente foi se conhecendo, né? E chegou um determinado momento em que a Dona Mariquita nos chamou, né, a mim e a Sílvia, e disse que ela queria contar as memórias dela sobre a Clara. Porque as pessoas iam lá, pegavam as coisas ou para fazer peças de teatro, ou para fazer homenagem à Clara, ou as crianças da escola iam lá para querer informação sobre Clara, e ela tinha que ficar contando as histórias. Ou as pessoas iam visitar Dona Mariquita e batiam na porta dela para querer saber sobre Clara. Aí ela disse, eu vou... Então, eu queria escrever, eu queria contar essa história. Aí a Sílvia disse, olha só, Josemir, o que você acha? Você faz esse trabalho? Eu digo, Sílvia, eu faço. Eu acho que não há nenhum problema. Então você topa? Topa. E como é que você vai fazer, então? Aí chegou um determinado momento que você vai fazer mesmo? Eu disse, não, eu vou. Aí nós começamos a planejar. Então, toda vez que a gente vive, de certa forma, entre Rio e São João del Rei, em Minas Gerais. Então, toda vez que a gente ia a Caetanópolis, eu comecei a organizar as entrevistas, né, com Dona Mariquita, fazer levantamento de material, preparar a entrevista, etc. E toda vez que a gente ia a Caetanópolis, a gente fazia entrevista com Dona Mariquita sobre esse material que ela queria botar em vídeo, sobre essas memórias. E aí, gastamos algum tempo nisso e gastamos um bom tempo depois, porque nesse processo todo, a gente teve 2 filhos. E aí, a gente tinha que cuidar dos filhos, aí começa um outro processo, né? Que é o de fazer as coisas da gente, as nossas atividades, os nossos compromissos, criar 2 filhos pequenos e ainda, quer dizer, desenvolver o trabalho junto ao memorial. Então, o trabalho junto ao memorial, ele é um trabalho de extensão, feito a partir da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde a Sílvia é professora. Eu, na verdade, sou um colaborador, digamos assim, eu faço parte do grupo, né, de um grupo mais ou menos fixo, de um grupo fixo. Sou eu, Sílvia, Marlon, Rafael Teodoro, Marlon, que é o curador do memorial, o Alan, que é afilhado da Clara e que vive em Caetanópolis. Então, cada um vive no lugar. O Alan vive em Caetanópolis, o Marlon vive em Conselheiro Lafayette, nós vivemos em São João del Rei ou no Rio de Janeiro, o Rafael Teodoro vive em São Paulo, né? E assim, ainda tem o Daniel, que é mineiro, mas que às vezes está em Florianópolis ou aqui no interior de Minas. Então, e a gente foi, digamos assim, desenvolvendo esse processo. Tá? E aí chegou um momento que a gente tinha elaborado toda Se eu estiver falando muito, você pode me cortar, tá?
Não, está à vontade. A gente foi elaborando o processo, né, do material, que implicava em transcrição e depois em correção. Veja, as pessoas transcreviam, mas eu tinha que rever toda a transcrição e escutar todas as fitas. Então, o processo de revisão desse material tinha que ser feito. Eu não só transcrevia, como tinha que fazer toda a revisão. A gente fez essa revisão, depois a gente foi trabalhando na construção do texto. E isso que eu acho que é o mais interessante. Dependendo de como você ler esse texto, né? E aí, quer dizer, eu não sei se eu devo, digamos assim, ser o analista do texto, entende? Mas o que eu queria, quando eu digo vamos efetivamente transformar isso em livro, eu digo, bem, eu não quero uma coisa, uma narrativa linear. Entende? Não quero uma narrativa linear. Não quero uma narrativa que a pessoa, que seja previsível. Então, você vai observar que você tem muitos cortes no texto. Então, esses cortes, eles foram intencionais. Então, eu fui construir um texto, né? Às vezes, você tem a insinuação de uma questão e você vai encontrar a questão lá mais na frente. Essas coisas, muitos tratos no texto, eles foram intencionais. Agora, em nada, eu deixei de preservar a fala da dona Mariquita. Então, eu queria preservar a fala. Eu queria que a pessoa, ao ler, é uma certa pretensão, eu acho que dá para dizer isso, é uma certa pretensão. Queria que a pessoa lesse e, de certa forma, visse alguém no texto. Ou imaginasse uma conversa, ou que a pessoa imagine alguma coisa. Tá? Então, a gente demorou muito para publicar esse trabalho, mas eu acho que eu botei nele o maior zelo que eu podia ter, digamos assim, em termos de confecção do trabalho. Então, ele é um texto muito fácil de ser lido. Né? Eu já ouvi dizerem que ele é um texto muito simples, e isso eu gostei. Quando a Doia é a moça que foi cozinheira da Clara, é a mãe do Alain, que foi cozinheira da Clara, viveu com a Clara durante muitos anos. Quando a Doia leu esse texto, depois ela falou, era como se eu tivesse ouvindo a Mariquita falar. Né? Então, o que eu queria, mais ou menos, quando as pessoas reagem ao livro e elas me dizem certas coisas, eu me sinto meio contente, digamos assim, nesse sentido, né? Então, essa é, digamos assim, a história de confecção desse trabalho. Efetivamente, a gente demorou muito a lançar, mas foi um trabalho lento, mas eu diria que é um trabalho muito amoroso. Tá bom? O livro, ó, não sei se dá para eu mostrar. Olha aqui, ó. Estão conseguindo ver, gente? Hein? Tô perguntando se o pessoal tá conseguindo ver. Eu tô conseguindo. Nossa, que lindo! Esse livro, a capa dele, a dona Mariquita fazia tapetes. Então, a capa dele remete, é uma foto dos tapetes. A arte dele é feita dos tapetes que dona Mariquita confeccionava. Tá? Então, é uma arte pensada nesse sentido. Aí a gente teve, por exemplo, desdobramento, né? Porque a gente pensou, por exemplo, em colocar fotografias. Aí, efetivamente, a fotografia
já foi um trabalho muito mais, por exemplo, de coleta. Aí é um trabalho de equipe. Foi o trabalho do Marlon. O Marlon procurou as pessoas relacionadas à família, porque a gente queria fotografia que não estavam na mídia. Né? A maioria das fotos aqui não está em mídia, tem alguma que está. Então a gente queria esse tipo de foto. E aí a gente tem foto de pessoas ligadas a irmã, a mãe da Clara, ao da Clara, etc. Do circuito familiar. Tá? O que mais que eu posso lhe dizer? Eu acho que tem muitas histórias aqui. Eu acho que tem uma coisa legal nesse texto. É muito difícil a gente falar daquilo que a gente faz, né? Daquilo que a gente faz, porque, por um lado, a gente pode correr o risco de ficar vaidoso demais por ter feito. Por outro lado, por exemplo, você tem narrativas aqui que são muito simples, como é que eu diria, gente? Muito meigas. Por exemplo, quando a Clara apareceu pela primeira vez na televisão brasileira. Entende? Quando a Clara apareceu pela primeira vez na televisão brasileira, a dona Mariquita descreve como é que foi a reação em Caetanópolis. Isso é uma coisa que eu acho que você não vai encontrar em lugar nenhum. Você só vai encontrar nesse material. Porque a dona Mariquita queria fazer uma coisa da Clara do universo familiar. Né? Quem é essa moça chamada Clara Nunes, que todo mundo homenageia, que todo mundo respeita, e que, digamos assim, ela, como intérprete, ela encarna a cultura brasileira, né? A Clara ela não quis ser apenas uma cantora de samba, mas era uma cantora de samba maravilhosa, né? Não é à toa que ela era da Portela, madrinha da velha guarda da Portela, desfilava na Portela, etc. Chegou até a cantar um dos sambas da Portela na Avenida, etc., né? No desfile. Então, quer dizer, a Clara era uma cantora de samba, uma intérprete de samba, mas ela era uma intérprete também da música popular brasileira. A Clara era cantora de música romântica, né? Você tem o repertório dela é um repertório romântico também. Então, e você tem os diversos gêneros de Clara, da cultura brasileira, cantados por Clara. Isso é maravilhoso. Então, Clara encarna efetivamente essa diversidade que é a cultura brasileira. Né? Então, isso encanta muito as pessoas. Né? Quer dizer, em qualquer roda que você vai, mas não é só roda de samba no Rio de Janeiro. É em qualquer lugar, Belo Horizonte, Pernambuco, Amazonas, você vai numa roda, o repertório cantado por Clara se faz presente. Entende? Então, você tem a permanência, você tem uma permanência. Né? Eu vejo, tem muito fã-clube de Clara, né? Mas não é só pelo fã-clube, mas é uma coisa maravilhosa. Então, eu diria para você que a gente fez um trabalho legal, entendeu? Eu acho que é um trabalho de muito cuidado. A dona Mariquita teve muito cuidado em expor, ela foi muito, eu diria que muito amável, né, na sua exposição, mas ela efetivamente é um trabalho de memória. Não é uma biografia, né? Eu tenho dito, eu tenho que dizer isso também, isso não é uma biografia, isso é um trabalho, é um relato de memória, né? Transformado em texto e narrado na primeira pessoa. Essa escolha da primeira pessoa foi minha, porque eu tinha que fazer uma escolha. Eu digo, não, eu não quero ser narrador da dona Mariquita falando. Né? No que eu puder me neutralizar como narrador, eu vou me neutralizar. Então, eu quero a dona Mariquita narrando a história dela, porque essa história é dela, não é minha.
né? Então eu peguei, trabalhei em cima da primeira pessoa, né? Eu neutralizo, por exemplo, todas as perguntas que eu fiz para ela no processo de entrevista, eu neutralizei no texto, tá? Porque eu queria exatamente isso. Eu queria que o livro eu assino, mas eu queria que o livro fosse dela. Então, é isso. E eu acho que é legal. Acho que é um bom trabalho. Que lindo. E para você, como que foi? Assim, do começo ao fim, qual foi o sentimento que você teve? Eu sempre tive a sensação de que eu estava diante de narrativas maravilhosas. Sinceramente, não é porque eu trabalhei o livro, é, 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 mas eu sempre tive essa sensação. Porque eu sou do interior do país, né? Eu sou amazonense. Eu sou do interior do país. Então, por exemplo, a dona Mariquita, uma das vezes que ela nos levou a passear, para ela nos mostrando pedaços da cidade de Caetanópolis, ela nos levou num lugar que tem um moinho, onde se moía o milho que era plantado pelos pais dela. Bacana. Então, ela nos levou nesse moinho, né? Um moinho de pedra, aquelas coisas antigas, movido a água, porque tem um córrego, em Caetanópolis, hoje é um córrego. Naquela época, antigamente, não era, possivelmente era considerado um rio, mas é um rio. Mas só que para mim, que sou amazonense, aquilo é um igarapé, né? É um pedacinho d'água bem estreitinho. Eu sou amazonense de Parintins. Você chega em Parintins, você olha na frente da cidade, tem 15 quilômetros de água. Quando você olha em Minas, você vê montanha para todo lado. Na minha cidade, em Parintins, quando você olha, você vê água para todo lado, né? Então, quando eu cheguei ali e vi aquilo, eu digo, é um igarapé. Mas o que acontecia? No tempo da infância e adolescência de Dona Mariquita, aquele lugar era um lugar muito rico, tinha peixe, tinha tudo, e as pessoas nadavam ali. Então esse rio que passa por trás, ele na verdade passa por trás do terreno onde tem a casa da Clara até hoje. A casa onde que era da fábrica, da fábrica lá de Caetanópolis, essa casa ela existe até hoje, e atrás dessa casa passa um rio. Então era esse rio que passa no moinho e que moe e que faz todo o movimento empresarial, digamos assim, da mó, do moinho, bem artesanal, né, um moinho de pedra. Então, ela nos levou lá. E quando eu me via diante das narrativas, né, eu me reportava muito à região, digamos assim, de onde eu venho, de onde eu sou, né? Então foi uma coisa assim muito, eu diria, muito prazerosa, porque eu fui lendo e relendo e relendo. Eu não sei quantas vezes eu li e reli essas narrativas, né? Sinceramente, eu não sei. Eu só sei que eu li muitas vezes, né, para trabalhar o texto, etc., e para construir. Para construir no modo que Dona Mariquita pensava, eu diria, né? Quando eu terminei, por exemplo, o Copião, quando eu disse, não, está feito, acabou. Né? A gente pode até fazer mais alguma coisa depois, mas agora está feito. Aí eu peguei e passei para ela. Ela leu, aí a gente conversou, depois que ela leu, ela disse assim, nossa, eu fiquei pensando, como é que eu falei tanto? Como é que eu falei tanta coisa, gente? Como é que eu falei tanta coisa? E realmente é muito legal, porque ela faz uma narrativa
que vai desde o tempo em que ela, do nascimento, até antes, né? Porque eu forcei a memória dela, né? Eu tive que forçar a memória da dona Mariquita, porque tem coisas ali que efetivamente ela não viveu. Tá? Tem coisas que ela não viveu, mas ela se apropriou daquilo que foi vivido pelos outros e ela narra como sendo memória sua. Por exemplo, ela narra sobre o nascimento do irmão, entende? O irmão dela nasceu em tal lugar. Mas por outro lado, ela consegue ter, você imagina, uma pessoa que consegue ter memória, talvez, de quando ela tinha 4 anos de idade. Nossa. 4, 5, 6 anos de idade, por aí. E memórias muito, sabe, muito lúcida, muito limpa, né? Então, é uma coisa muito interessante. Sim. Então, quer dizer, o que eu tenho para apresentar para você é esse material, né? Essa senhora chamada Dona Mariquita, que ela vai criar a Clara, né? Você veja, por exemplo, a Clara perde o pai com, se eu não estou enganado, com 4 anos, e com 6 anos ela perde a mãe. Tá? Quer dizer, a Clara praticamente não conhece o pai. Então, quem é que vai efetivamente exercitar a educação de Clara são os irmãos. E a responsabilidade maior sobre a Clara é da dona Mariquita. Rigorosamente, a responsabilidade direta, porque eles dividiam a responsabilidade. Eles eram 7 irmãos e eles dividiam a responsabilidade entre os irmãos. Os mais velhos cuidavam dos mais novos. E a dona Mariquita, ela foi madrinha de Clara, né? A dona Mariquita é aquela pessoa que no batizado da Clara segurou a Clara, era chamado de tabuleiro. Então, ela foi aquela pessoa que segurou a Clara no batizado. Então, ela se considerava madrinha de Clara, né? Embora ela não fosse madrinha. A madrinha era outra pessoa, né? Mas é ela que vai, por exemplo, forçar a Clara a chamá-la de Dindinha. Ela não aceitava que a Clara chamasse ela de Mariquita. Não. Ou Maria, não. Ou irmã, não. A Clara tinha que chamá-la de Dindinha. É uma história muito interessante. Essa relação entre essas duas irmãs, a mais velha e a caçula, é uma história muito interessante. Porque Muito bonita, né? Muito bonita, muito bonita. Você tem detalhes dessa relação no texto, entende? No livro. Né? O livro te dá detalhes dessa relação. É uma relação amorosa, né? Profundamente amorosa. Então, isso eu acho muito bonito, né? Porque do nascimento até a morte de Clara, né, a relação entre essas duas pessoas é uma relação muito intensa, muito vigorosa. Né? A Clara sai de Caetanópolis, vai para Belo Horizonte, de Belo Horizonte ela vai para o Rio, e a Clara fica famosa, vira aquela estrela, uma pessoa que todo mundo... só abrindo um parêntese, a Sílvia fez um trabalho de pós-doutorado sobre acho que é sobre a religiosidade, agora eu não me lembro direito, tá? De Clara. E a gente, nesse processo, a gente entrevistou, eu e ela, entrevistamos muitas pessoas, compositores, pessoas que conviveram com Clara, entrevistamos Tia Surica, entrevistamos Tonino Nascimento, uma série de compositores, Xangô da Mangueira, Paulo César Pinheiro,
um monte de gente, Jadir Ambrósio, Mamão, Edil Pacheco, entende? É uma pena que não entrevistamos o Aldir Blanc, né? Mas entrevistamos um monte de gente. E havia um consenso sobre a compreensão acerca de Clara, né? Clara era uma pessoa, assim, muito vigorosa, mas muito encantadora, né? E, ao mesmo tempo, muito simples, né? Aquela pessoa que sentava no meio-fio com o pessoal e pronto. Entende? A tia Doca, da Portela, a gente entrevistando, ela disse, a gente é a Clara, a gente vinha do carnaval, senta aqui no meio-fio, Clara, levanta daí, você é Clara, não é famosa, você... O que é isso, tia Doca? Não, vamos ficar aqui, senta no meio-fio. Quer dizer, uma pessoa muito simples, né? E ao mesmo tempo essa pessoa, né, encantadora, essa pessoa que se identifica com a cultura brasileira, né, que realça, revela a diversidade da cultura brasileira. Isso é muito grande. E Clara não era nenhum intelectual, entende? Clara não era nenhum intelectual. Clara era uma pessoa que estudou até a 4ª série primária, né? E depois ela vai para Belo Horizonte, quando ela começa a querer estudar, ao mesmo tempo ela começa a se envolver com a música. Isso é fantástico. Agora, tem uma coisa que eu acho que é grandioso, que é a herança que Clara traz da vida cultural, não só da família, mas da cidade. Tem uma entrevista da Clara, não me lembro agora, não consigo fazer a referência, mas eu estava lendo um dia desse uma entrevista dela, e ela diz assim, os negros não ficaram, os africanos não ficaram, não vieram só para o Rio, só para a Bahia, eles vieram, a África veio para Minas. E eu, desde criança, me relaciono com aquilo que é o universo da herança africana, né? com as músicas, com as folias, com maracatus, etc., com como é, o batuque, né? Então, assim, eu desde criança me relaciono com isso. Então existe um entranhamento. Não era só o pai da Clara que era violeiro, que tocava, que tinha a folia de reis. Não era só o conhecimento que tinha dos irmãos de família, tinha a família, e a família era uma família muito musical, mas tinha esse entorno da cultura regional, né, que passa por Sete Lagoas, que passa por Curvelo, que passa por Paraopeba e a região, onde a Clara se alimenta da cultura popular brasileira. E aí aí dá para compreender, né, por que essa magia toda, né? Quando você vê Clara cantando, a impressão que você tem que você está diante de uma mãe de santo no palco, né? É uma entidade no palco. Não é. E aquilo não é teatro. Acho que algumas pessoas disseram para a gente, a impressão que dava quando a Clara estava no palco é que ela incorporava. Entendeu? Porque aquilo não era teatro, aquilo efetivamente era vida. Uma coisa fantástica isso. O movimento todo era dela mesmo, Josemir. O movimento que ela fazia no palco era dela mesmo. É um movimento, a Clara, quando ela efetivamente começa a se envolver com essa coisa, digamos assim, de interpretar de fato a cultura brasileira, ela vai atrás do que é. Né? Tem pessoas, por exemplo, que nos apontaram o fato de que Clara busca pessoas, alguém que dominava a dança das entidades, né? nesse caso específico, para que ela aprendesse essa dança, né? Então não é
Não é uma coisa... Não é uma coisa... A gente observa, né, quando a gente vai no terreiro, a gente observa que as pessoas passam um longo tempo aprendendo a se manifestar, a exercitar o modo de ser de um orixá, né? Então, eu não sou conhecedor, tá? Não domino, infelizmente não domino, mas a gente observa algumas coisas. Então, dá para falar. Sim, senhora. É muito interessante, sabe? Tá escutando, né? A gente tá aprendendo tudo isso, essa visão, porque geralmente a gente tem a visão da Clara como uma cantora, né? Uma Uhum. visão montada, mas saber o que ela realmente foi, né? E isso, né? De estar mostrando no livro, né? De você estar contando pra gente hoje, é realmente muito importante pra gente. Eu tô gostando demais. Porque você tem a Clara, quando a gente chega à Clara, a gente já chega a uma Clara pronta, né? Sim. A imagem que a gente tem de Clara já é uma Clara pronta, já é uma Clara senhora de si, já é uma Clara, digamos assim, consciente do seu papel na cultura brasileira, porque não é um papel. Você tem grandes cantoras, grandes intérpretes, né? Você pega uma Elis Regina, você pega uma Bethânia, Elisete Cardoso, né? Então, pô, dá para fazer dá para elencar um monte de gente, Nana Caymmi, etc. Então, você tem grandes intérpretes. Eu acho que a diferença que dá para a gente observar com relação à Clara é efetivamente essa coisa de querer interpretar essa brasilidade, essa diversidade da cultura brasileira. E a Clara também, na sua postura pessoal, ela é muito, eu diria, mestiça no sentido de que Clara era católica, Clara foi batizada, Clara tinha vivência no espiritismo, Clara tinha vivência no candomblé, tá? Então a Clara, para ela, a religiosidade não havia exclusão da religiosidade, não havia exclusão do sagrado, né? Todo sagrado se junta, todo sagrado se interrelaciona. Nós entrevistamos, por conta do trabalho da Silvia, nós entrevistamos o pai Edu, em Olinda. E o pai Edu dizia assim, não existe o candomblé ou a umbanda, o que existe é o traçado, né? O que existe é duas coisas que se cruzam. Mas então você tem o candomblé, você tem a umbanda, você tem o espiritismo, você tem o cristianismo ou o catolicismo, como você quiser. E essas coisas todas, elas se misturam. Você sabe que o palácio de Iemanjá, em Olinda, fica em frente da Catedral de Olinda. Quer dizer, o Nossa, Palácio do Pai Edu, o Palácio do Pai Edu fica em frente da Catedral de Olinda. E Pai caramba, Edu que queria ser, bacana. Oi? é, e Pai Edu queria ser padre. Nossa, Pai gente. Edu, Sério? Pai Edu, Pai Edu foi aquele que batizou Clara na Sim, Umbanda, né? O Pai sim. Edu batiza Clara, né? E Pai Edu queria ser padre. Pai Edu queria ser padre. Pai Edu entrou no seminário e foi expulso do seminário, porque recebeu a entidade Zé Pilintra numa missa, numa Que bacana. celebração. É uma história muito. Essa é outra história maravilhosa. E eu queria saber aqui do pessoal se vocês querem fazer alguma pergunta para o Josemir, gente. Quem quiser, pode perguntar, tá? Vocês sabem que Se vocês eu podem souber ficar à responder, eu respondo. vontade, pode perguntar.
Então, Se eu souber responder, eu respondo. oi? Se eu souber responder, eu respondo. Com certeza vai saber sim. Josemi, e me responde, assim, eu tô muito curiosa, né? Eu quero saber como que foi para dona Mariquita tá passando isso tudo para você, essas lembranças. O que que ela sentiu? Não, o que eu. O processo de uma entrevista, né, de uma narrativa, ele é um processo curioso, né, porque, porque você tem uma pessoa, 70 e poucos anos já, acho que Dona Mariquita, recordando momentos da trajetória de vida dela que eram momentos muito caros, né, para essa trajetória. Você imagina, Dona Mariquita perde o pai muito nova, adolescente, né? E logo na Sim, sequência, ela perde a mãe. Então ela assume a responsabilidade disso. Quer dizer, a gente que tem pai e mãe, a gente não consegue ter dimensão do que seja assumir a responsabilidade pelos irmãos aos 18 anos, 17, 18 anos de idade. Né? O irmão dela, o seu José, tinha 18 anos e ela tinha 17. Então, com 17, 18 anos, eles tiveram que assumir uma família, porque morreu o pai, morreu a mãe. Tá? Então, ela ficava emocionada, né? Ela ficava emocionada, às vezes é interessante, né? Porque dá vontade de você colocar no papel aquela emoção que foi vivenciada, né? Então ela ficava emocionada e muitas vezes, né? Aí a gente parava, às vezes ela ficava muito cansada, a gente parava. Então eu tem um processo assim, né? E às vezes essa coisa da memória, né? A memória ela é muito seletiva, né? A memória é muito seletiva. Né? sim. Você tá falando de um passado, mas esse passado ele vai sofrendo o crivo das vivências do presente. Você não tem como narrar o passado pelo passado. Né? E isso é muito interessante de isso você só consegue observar na entrevista. A entrevista é uma coisa muito legal, né? Porque você vai vendo a triagem e a pessoa faz triagem, né? Por quê? Porque eu quero narrar, mas eu quero narrar isto e não isto. Eu quero narrar esta circunstância e não esta. Né? Eu vou narrar por aquilo que, pelo significado que tem. Tem um fato, por exemplo, que é muito que virou, digamos assim, o que virou meio que falatório, né? Mas tem um fato que é o fato de um irmão dela, o irmão mais velho, que ele matou um rapaz, porque o rapaz disse que estava tendo relações com a Clara. Então aquilo feria a honra da família. Então acontece isso. Como é que a dona Mariquita narra isso? Ela narra isso no contexto da reconciliação que ela teve com a família do Adilson. Por quê? Porque aquilo foi muito doloroso para ela. Foi doloroso para a família, mas muito doloroso para ela. Aí ela vai narrar esse fato no contexto dessa reconciliação e não no contexto da dor, do trauma que ficou, que foi construído lá atrás. É muito interessante essas narrativas. E aí eu não poderia, por exemplo, não ser fiel a isso, entende?
ao modo como a pessoa quis narrar aquilo. Então, é assim. E, bem, agora, eu queria aproveitar também para falar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, que se vocês quiserem comprar o livro, é uma coisa muito importante para a gente. Na verdade, o livro, o Instituto Clara Nunes, né, já tem alguns anos, ele é uma instituição que não tem... ele tem ajuda, sim, de fãs da Clara, de várias pessoas, né? Mas ele não tem uma sustentação, digamos assim, sólida. Então a gente faz projetos, a gente faz uma série de coisas e já fez, uns foram aprovados, outros não, para receber os benefícios em função do que é necessário se fazer lá, né? Que é fazer a manutenção, etc. O Instituto ele tem o apoio da família também, né? Mas a gente tem a gente tem um custo, tudo tem um custo, né? E aí a gente entende que o livro ele é uma das coisas que a gente quer usar como para custear o Instituto, né? As despesas que a gente tem do cotidiano, que toda casa tem, né? Você tem que pagar telefone, pagar luz, pagar água, pagar não sei o quê, né? E, por exemplo, a gente quer fazer uma nova exposição, tem uma nova exposição. Como é que a gente vai fazer isso? Efetivamente, como tudo, todo mundo precisa de condições para fazer. É legal fazer exposição. A última exposição que a gente fez é um negócio lindo. Mas você tem que ter condições para fazer. E a gente espera que o livro efetivamente seja uma dessas fontes de apoio para o Instituto, né? Então, se alguém quiser se interessar pelo livro, pode entrar no site do Instituto e adquirir por lá, tá bom? Você respondeu o que eu ia te perguntar agora. Já me criticaram, já disseram que eu falo muito, que eu falo demais. Já me disseram que eu falo demais. Não, mas tem que falar mesmo. Eu gosto de gente que fala. E com essa pandemia, né, toda, como que o memorial está fazendo? Essa pandemia o memorial praticamente ficou fechado, né? Ele está fechado porque não tem como você... não tem como abrir. A gente desmontou a exposição, porque tem que preservar o material, né? Esse material que fica exposto, ele tem que ser preservado, ele tem que ser tratado, etc. E tem que descansar, ele não pode ficar o tempo todo em exposição. E a gente estava planejando essa exposição, que é Quando Vim de Minas, né? O nome da exposição é esse. Então, a gente estava no processo de organização disso. Mas aí acontece a pandemia, então agora a gente vai esperar acabar, ver quando a pandemia acaba, né, para poder, de fato, colocar em prática, digamos assim, o trabalho com da próxima exposição. Tem muito trabalho pela frente. A questão é que todas essas coisas implicam isso que todos nós precisamos, que é dinheiro, infelizmente. Entende? Infelizmente é assim. Então, gente, comprem um livro. Comprem um livro pelo Instituto, porque isso ajuda o Instituto diretamente. Tá?
Desculpa te cortar. Além do livro, tem outro tipo de ajuda também ou é só o livro? Não, tem várias pessoas que ajudam. As pessoas ajudam das mais diversas. A Aline Calisto fez uma live com a intenção de ajudar o Instituto. A Quitéria Chagas, que é oh, meu Deus, do Império Serrano, um dia desse fez uma live. Tem uma outra menina, gente, é Clara Santana, se eu não estou enganado. Fez uma live para ajudar o Instituto. Tem uma senhora chamada Livaldina, eu não a conheço pessoalmente, ela sempre faz coisas para ajudar o Instituto. As pessoas ajudam o Instituto de alguma maneira, tem vários fãs da Clara que ajudam, que dão contribuição, etc. Sempre foi assim, sempre fizeram isso com Dona Mariquita, tá? Sempre foi assim, as pessoas ajudavam Dona Mariquita de várias formas, a gente ficava sabendo, etc. E, e, e isso depois teve continuidade. O que eu acho muito legal é que as pessoas confiaram na gente, entende? Porque efetivamente nós também ajudamos o Instituto, né? Tem uma história muito interessante, que é da construção do prédio, né? Para conservar o material que a Dona Mariquita tem, são hoje, deve ser aí 9.000 peças catalogadas, ou mais, né? E fora o que tem para catalogar, então ela precisava de um espaço. Aí ela tem uma neta que se chama Suzane. Aí um dia lá, não sei porquê, o que acontece, estavam conversando e tal, a Suzane vira para o pai dela, o Suede, que é o único filho da Dona Mariquita, aí diz assim, ô pai, por que você não dá essa casa para a vovó? Para ela fazer o memorial. O Suede, pois é. Aí conversam, a Dona Mariquita precisava de um espaço efetivamente para acondicionar. Aí, bem, tem a casa, mas tem que fazer reforma. E como é que faz? Aí aconteceu que a Dona Mariquita deu uma entrevista para uma moça em Belo Horizonte, um jornal de Belo Horizonte, e eu não sei se foi o Assir Antão ou como é o nome dele, gente? Meu Deus do céu. Ele era deputado nessa época. Oh, meu Deus. Estou esquecendo o nome dele. É uma pena esquecer o nome dele. Espero que eu lembre. Então, esse senhor, que na época era deputado, leu a notícia sobre Dona Mariquita. E Dona Mariquita falava da dificuldade para conservar o acervo, da dificuldade para fazer o prédio, para fazer a reforma, porque ela não tinha dinheiro. Ademir Lucas. Aí o Ademir Lucas leu essa matéria, foi lá em Caetanópolis e disse, Mariquita, como é que está essa situação, o que está acontecendo? Aí um dia ela fala com a gente, o Ademir Lucas esteve aqui e disse que vai dar um jeito de me ajudar para eu conseguir fazer a reforma do memorial. E, de fato, ele conseguiu a verba. De fato, essa verba foi encaminhada pela Prefeitura de Caetanópolis, porque não podia ser direto pelo Instituto, e a reforma aconteceu. Então, o prédio que a gente tem ali hoje, né, que foi feito, etc. e tal, ele teve esse processo. E por que o Ademir Lucas esteve lá com Dona Mariquita? Porque ele era fã da Clara. Efetivamente, o dinheiro foi público, mas também o dinheiro foi muito bem aplicado, né? Porque hoje o material